O universo épico desse sábado tá no ar e a gente vai falar sobre dinossauros com o geólogo Rafael e também quadrinista Alexandre Dalgalo. O programa de hoje tá demais e você não pode perder. Olha só quem já está aqui do meu lado, Alexandre Dalgalo, ele que já esteve aqui no programa, né, para falar de uma obra dele, Artefato Zero, não foi isso? Exatamente, Michel. Muito obrigado pelo convite de novo para estar aqui com vocês, né? E estamos aqui na luta ainda, continuando com os quadrinhos, aqui com as ilustrações, né, dos eventos. Estamos hoje aqui com o meu lançamento novo, que foi feito na Comic Con de 2017, A Era das Rapinas. A Era das Rapinas, olha aqui, é Primeira Lei, Alexandre Dalgalo. Vou mostrar para vocês aqui a obra dele, dinossauros, cientistas, robôs, em um futuro, né, distópico, é isso? Exatamente. A história desse quadrinho da Era das Rapinas, ele passa num futuro pós-apocalíptico, onde os robôs, eles tinham uma tecnologia extremamente evoluída, né? Uma inteligência artificial tão qual os humanos, né? Então, juntos, eles acabaram criando as rapinas, que são o quê? São aves que eles evoluíram os genes delas e se transformaram em dinossauros. Então fizeram aquele processo reverso, né? Pegaram as aves e transformaram em dinossauros. E o que aconteceu é que elas saíram do controle, dominaram o mundo, instalaram o caos, né? Jogou a humanidade num apocalipse. E as poucas pessoas que sobreviveram agora, elas têm que tentar arranjar um jeito de se manter nesse universo que é completamente dominado por essas criaturas, né? E da onde que surgiu essa ideia, né? É muito filme, muito livro, né? Quadrinhos? Então, desde muito pequeno, eu sempre gostei muito da franquia Jurassic Park, né? Então, foi o meu filme favorito. Assisti 3 vezes no cinema, quando eu era pequeno ainda e tal, e, fiquei maravilhado com aquilo, né? Aquela evolução, os efeitos especiais, aqueles animatrônicos, todos os dinossauros e tal. E eu sempre gostei muito, então desde criança eu desenhava bastante dinossauro, eu gostava do assunto, né? E foi um assunto que eu sempre gostei durante muito tempo, né? Daí depois eu fui consumindo outros, desde videogame, quadrinho, cartoons que passavam na televisão, tudo que envolvia dinossauros, e robôs também. Então, robôs e dinossauros são duas coisas que eu gosto muito, né? Então, eu pensei, quando eu comecei a fazer quadrinhos, eu preciso fazer alguma coisa envolvendo esses dois temas que eu gosto muito mesmo, né? O seu outro projeto você fez com uma equipe, né? Amigos. E aí, esse agora você está sozinho, mas quais foram os desafios, né, de fazer, realizar tudo sozinho? Então, basicamente o desafio de realmente conceber tudo sozinho mesmo, né? Porque roteiro é seu, né? A ilustração é sua. Exatamente. Nesse projeto eu tentei me desafiar para fazer o roteiro sozinho, né? Porque da outra vez eu tive a ajuda de mais 2 amigos, né? Então, lógico, fica mais fácil, não exatamente mais fácil, mas você tem outras cabeças pensantes ali. Nesse caso, o roteiro foi só meu, mas de toda forma, eu passei para alguns outros colegas para darem uma lida também, para me dar opiniões, o que vocês estão achando, né? Mas o desafio foi praticamente fazer tudo, desde o desenho, coordenar as cenas com as páginas, junto com o roteiro, os diálogos junto, e depois todo o processo gráfico, né? Produzir todo o quadrinho para impressão, conversar com a gráfica, enchi muito o saco do pessoal da gráfica, aprendi com eles também muito, né? Então foi o desafio de fazer tudo de uma vez, né? Tudo junto e sozinho, né? Olha, agora eu quero saber, o pessoal de casa também deve estar curioso, né? A Era das Rapinas, qual é a ave, o dinossauro que tem no seu quadrinho, que é bem assim, feroz, né? Que dá medo? Tá. Basicamente, eu foquei muito no modelo do Velociraptor mesmo. Por quê? Se for ver Jurassic Park, a criatura assim, que mais me gerou temor quando assisti foi o Velociraptor. Então aquela cena, você deve lembrar a cena da cozinha, por exemplo. Quando eu era pivete, meus pais disseram que quando eu estava vendo no cinema, eu subi na cadeira. Era uma coisa assim que eu curtia muito ver, mas eu tinha um temor. Então assim, Velociraptor é uma criatura que, se eu ver hoje, andando rolê por aí, caminhando, eu vou passar longe, porque, assim, por mais que eu ache maravilhosa a criatura, eu temo muito ela, né?
Então eu me baseei muito no Velociraptor. Então, o próprio Jurassic Park, ele brincava muito com essas ideias da evolução das aves. Não que eles fizeram isso, né? Mas o próprio cientista lá, o paleontólogo Alan Grant, ele falava, Velociraptors, aves de rapina, sabe? No ano passado até, que eu fui para Foz do Iguaçu, eu fui naquele Parque das Aves. Lá eu vi uma criatura que é um pássaro que chama caçoar. Casuar, não sei exatamente a pronúncia, né? Mas basicamente um dinossauro vivo, sabe? Ele é como se fosse uma ema, mais ou menos meio azulada, com uma bela crista, assim. Eu falei, cara, que demais, assim. Então eu foquei muito pro lado do Velociraptor. Então as criaturas, as rapinas, são baseadas nos Velociraptors. Até porque no filme, né, o Grant dizia que do Tiranossauro Rex era só você ficar parado que ele não ia te ver, né? Que a visão dele era baseada em movimento. Já o Velociraptor não tinha como escapar, né? Já não, ele já tinha aquele pensamento como caçador, né? Ele até brinca lá, os ataques coordenados, cada um vem de um lado e quando você viu já era, né? Então até por causa da inteligência dele. Então eu foquei nas rapinas porque para ser uma criatura letal, digamos, nos dias de hoje ou num futuro, que tivesse essa inteligência para ir cercando a humanidade, né? Então realmente tá no topo da cadeia alimentar, criaturas que devastam tudo, né? Agora, por que o pessoal de casa tem que ler o seu quadrinho? Bom, primeiro, assim, eu acho que ele vai atingir muito o pessoal que gosta, assim, de dinossauro, gosta de aventuras relacionadas a dinossauros e robôs. Antes até mesmo quando eu estava pensando no roteiro, eu li bastante os livros do Michael Crichton. Eu li os 2 Jurassic Parks dele, né? Tanto o Mundo Perdido, Jurassic Park. E também eu passei a ler também alguns livros do Asimov, né? Então ele tem um pouco dos robôs e tem um pouco dos dinossauros, assim. Um pouco dessas duas ideias que eu tentei mesclar. Então pra galera que gosta, de uma ação, de um futuro pós-apocalíptico, dinossauro e robô, provavelmente vai encontrar esse material aqui, né? Tá aí, ó, a Era das Rapinas. E vamos fazer o seguinte, o Alexandre vai continuar aqui comigo no programa e a gente vai voltar com 2 jogos, você não pode perder. Vamos falar agora um pouquinho da realidade, sair da ficção. A gente conversou ali com o Alexandre Dalgalo, agora aqui do meu lado tem o geólogo Rafael, ele que vai falar pra gente, existiram ou não existiram? Porque tem muita gente que duvida, né, que dinossauro existiu. É verdade, muita gente duvida. Acontece que os dinossauros, eles estão muito no imaginário do ser humano, né? Quando crianças, principalmente, depois quando a gente cresce, de crianças e adultos, acontece que sim, os dinossauros existiram, e o geólogo, tanto quanto os biólogos, dentro de uma disciplina chamada paleontologia, são os responsáveis por estudar os registros fósseis, e a partir desses registros fósseis nós conseguimos interpretar o período que existiram, que viveram esses dinossauros e a evolução que tiveram no decorrer da história do planeta. Agora vamos falar de Brasil, né? Aqui no Brasil a gente tem dinossauro interessante, existiram dinossauros perigosos, ferozes? Olha, nós tivemos sim alguns dinossauros no Brasil. Eu vou falar de 2 grandes dinossauros, talvez um dos grandes exemplos do Brasil. Por exemplo, seria o Amazonsauro, que ele viveu na região amazônica, né, e hoje é tido como região amazônica. Ele foi um dos grandes herbívoros encontrados no Brasil e, como é de se esperar também, existiram os carnívoros e temos o Irritator. O Irritator foi um dos grandes carnívoros existentes no Brasil, num período de 80 a 65 milhões de anos. Ele chegava a ter até 8 metros de comprimento, até 2 a 3 metros de altura, e foi um grande carnívoro também que viveu no Brasil, muito difundido na região onde hoje é a região do Mato Grosso, o estado do Mato Grosso. E era bípede, né? Sim, ele era da classe dos bípedes, e assim como o Tiranossauro Rex, os membros superiores eram bem pouco desenvolvidos. E ele seria também um parente do espinossauro, porque ele tem esses negocinhos em cima das costas, né? Que serve pra quê? Esses espinhos, em muitos seres vivos, eles servem como proteção, né? Para outros predadores. Então, um outro predador que vai tentar machucar eles, ele se machuca. Então, isso provavelmente pode afastar determinados predadores. Então, isso pode ser uma característica evolutiva para a proteção da espécie. E aqui no Brasil, existiu algum próximo do tiranossauro? Existiu no Brasil, ele viveu aproximadamente 70 milhões de anos, na região onde hoje é a região do Mato Grosso. É um palavrão, o nome dele chama Picnonemossauro. É um trava-língua, né? É praticamente um trava-língua.
Ele atingiu o tamanho de aproximadamente 10 metros e tinha as características bem semelhantes do Tiranossauro Rex, que esse viveu principalmente na América do Norte. E esse Picnonemossauro, ele era também, assim como o Tiranossauro Rex, um dos grandes carnívoros que viveu aqui na nossa região. Agora o pessoal, né, deve estar curioso e querendo saber, aqui na nossa região de Campinas, até no estado de São Paulo, né, para dar uma abrangida, né? Teve algum dinossauro que foi encontrado fóssil que a gente possa comentar, né, e levar para o pessoal de casa? Eu vou contar, sim, existiram. Vou falar de dois. Um deles chama Baurussucus, que ele viveu na região de Bauru. Ele foi um saurídeo de aproximadamente 4 metros, se eu não me engano. Mas teve nós temos um registro fóssil bem importante, que foi o Mesosaurus brasiliensis. Ele foi encontrado, ele é muito comum na região de Rio Claro e arredores. Ele não viveu no período desses grandes dinossauros, ele viveu muito antes, aproximadamente 245 milhões de anos, quase 180 milhões de anos antes desses grandes dinossauros. E ele tem um registro muito importante porque ele é encontrado tanto aqui na América do Sul quanto na África. Então, uma das questões importantes que ele ajuda a resolver é em relação à proximidade ou à união desses dois continentes, pois por ele ser um pequeno saurídeo, ele não teria como atravessar um oceano. Então não é ficção, não é fantasia, não é uma viagem de cientistas, né? Existiram. Existiram. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai escolher uns 3 dinossauros e ele vai falar sobre esses dinossauros pra gente. Olha só, aqui do nosso lado já tem o Dilophosauro. Ele ficou muito famoso no filme, né? Sim, é verdade. Ele ficou muito famoso no filme Jurassic Park, né? Foi um dos filmes mais aclamados assim, no mundo sobre o que despertou muito interesse das pessoas sobre os dinossauros. E embora ele apareça no filme junto com esses grandes répteis, o Triceratops, o Tiranossauro Rex, ele viveu num período anterior a esses animais. Ele viveu há 192 milhões de anos. Diferente desses últimos dinossauros, desses grandes dinossauros que viveram próximo de entre 100 milhões e 65 milhões de anos. Mas esse dinossauro, ele também foi um carnívoro, bípede, e ele era bem perigoso. E para encerrar, é claro que nós vamos falar do Tiranossauro Rex. Esse daqui existiu só lá na América do Norte, né? Ele foi principalmente difundido na América do Norte. Claro que não poderia deixar de falar desse grande dinossauro, né? Um dos dinossauros que mais habitam o consciente humano. Ele foi um dos últimos dinossauros a viver no planeta. Ele viveu até 65 milhões de anos, onde ocorreu as grandes extinções em massa e desses seres que viveram nesse período tão importante, que foi dos grandes répteis. E existem mais de 50 fósseis completos encontrados no mundo. Então, a partir desses fósseis são feitas reconstruções desse grande dinossauro. E assim, os filmes, né, colocam ele como o grande predador. Ele, da era dos dinossauros, né, das 3 eras, ele realmente foi o maior predador? Ele era bem temível, sim. Né? Existiram, sim, vários outros predadores, mas na região que ele se encontrava, ele era um dos dinossauros mais dominantes.